Bom, estou aqui então para a gente fazer a continuação do estudo de Tiago. Hoje a gente vai entrar nos primeiros versículos. A gente estava discutindo então ainda o tema aberto, fazendo um panorama no nosso grupo de bate-papo, então a conversa era panorâmica, dizendo tem problema, não tem problema. Estava inclusive levantando as dúvidas de vocês, os pensamentos de vocês, para que a gente, enquanto eu vou elaborando as próximas aulas, vou elaborando já respondendo e falando um pouco da nossa conversa aqui, do assunto que a gente teve. Bom, umas dicas para a gente aproveitar o máximo dessa nossa caminhada. A tendência que a gente tem é de desistir, né? Então, para a nossa caminhada, é essencial que você insista e continue. Essencial também nessa caminhada é o seguinte, é considerar que você precisa ter nascido de novo. Jesus nasceu nesse mundo, Jesus, Filho de Deus, nasceu e veio para cumprir a missão dele aqui na Terra. A missão de Jesus, então, era viver uma vida sem pecado e morrer pelos nossos pecados. Então é necessário que você acredite que Jesus viveu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Então acreditar no sacrifício de Jesus pelos seus pecados é essencial para a nossa caminhada. Você ficou em dúvida agora com o que eu falei. Você vai escrever uma mensagem para mim aqui, você vai de algum jeito escrever para mim, falar assim, ou escrever no WhatsApp que está escrito aqui embaixo, o WhatsApp da igreja, dizendo, me fala um pouquinho mais sobre Jesus. Aí eu vou fazer uma live, só eu e você, e eu vou te explicar o que a gente chama de plano da salvação. Aí você vai entender toda a caminhada de Jesus e por que é que a gente precisa de alguém que morra pelos nossos pecados. Porque não tem gente santa o suficiente, não dá nem para se comparar com quem foi Jesus. E você já sabe, você já viveu o suficiente para saber que você erra pra caramba. Pois é. Então, errar é uma palavra boazinha para aquilo que a gente já sabe que nós temos em nós. Nós cristãos chamamos isso de pecado. Pecado é quando eu erro o alvo, quando era para eu acertar e fazer o certo, eu não faço. Então tem pecado de omissão, pecado de ação, pecado de pensamento, pecado de palavra. Mano, tem muita coisa que você faz que você não queria fazer. A gente vai conversar sobre isso e eu vou dizer como é que a gente pode aceitar Jesus. E o que é aceitar Jesus? Então todo mundo fala, aceitar Jesus e tal, tá meio banalizado aí no converser aí da cristandade. Você faz o seguinte, manda mensagem e a gente conversa e eu vou esclarecer para você o que é aceitar Jesus, o que é caminhar com Jesus, o que é ser discípulo de Jesus, a gente vai conversar sobre isso. Mas para você aproveitar então a caminhada, era bom que você tivesse nascido de novo, o que não é imprescindível. De repente você fala, não, quero ir ainda, quero entender melhor, pode vir. Mas uma outra coisa que é importantíssima é que você examine com honestidade a tua vida à luz da palavra de Deus. Então, Tiago compara a Bíblia a um espelho. Então é como se você se olha nesse espelho para ver como é que você está. Você está bem ou não? É muito fácil você participar do estudo bíblico, você ouvir uma mensagem, você discutir o que está sendo ensinado e tudo, mas você ficar ainda num campo onde é só estudo da palavra, não tem prática. Fica na conversinha, fica discutindo, fica não sei o que lá. Não, aqui é para viver. A palavra de Deus ela não é para ser um assunto que você elabora e não vive. Esse é um assunto para você elaborar e viver, para você olhar para a Bíblia como um espelho e falar, tem um negócio aqui que não está funcionando em mim. Eu não estou experimentando isso, eu não estou vivendo isso, e reconhecer e mudar. Então quem é cristão é o cara da mudança. A gente vai viver a mudança. Então a gente vai enfrentar mudanças, a gente vai chegar a hora que você vai falar, nossa, como eu podia viver desse jeito, como eu podia pensar desse jeito. E um cristão que é maduro vai falar, 5 anos atrás, eu pensava assim, e agora eu avancei no conhecimento de Deus. Então, o texto de Tiago é para que você seja maduro e completo. Então, para a nossa caminhada é essencial você ter nascido de novo, é essencial você deixar que a palavra examine você. Então, você precisa estar preparado para a aprovação. Vai ter aprovação, porque você vai mudar. Vai ter coisa que você vai deixar de fazer. Você vai ter que enfrentar. Tem provação que você tem que enfrentar. A quarentena é provação. Provação para mim e para você é um deserto, a gente tem que passar por ele, a gente vai ter que fazer um enfrentamento aí. Você vai ter vontade de desistir. Insiste, vamos junto. Fica aqui comigo. Não desiste, não desiste. Ouve esse áudio mais uma vez, agora que eu estou dizendo para você, uma vontade de chover um dia, você não quer e tal. Enfrenta isso.
Essa é a dor do crescimento, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem a dor do crescimento. Qual é a dor do crescimento? Pode ser físico, mas tem um negócio, a dor da responsabilidade, de você ter que, além de ter que cuidar de si mesmo, você vai ter que levantar. Quando o relógio despertar, a mamãe não vai mais chamar você, e de vez em quando você vai ter que lidar com isso. Eu sei que tem uns adolescentes aí que depende da mamãe ainda até hoje, mas o correto é que você vai sendo emancipado conforme você vai crescendo. Esse é o desafio de Tiago, você viver o crescimento espiritual, e esse crescimento espiritual tem que ser medido de acordo com as escrituras, não é com o que parece, não. Fariseu parece, né? Fariseu era um grupo no tempo de Jesus que parecia, mas não era. Então você não tem que parecer, você tem que ser. O desafio de Tiago é para que você seja um homem de estatura espiritual, uma mulher de estatura espiritual, que você experimente esse crescimento para que você viva a fé. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 12. Eu não vou ler, mas você pode ler. O texto está aqui embaixo. O texto está aqui embaixo, você pode ler enquanto eu estou falando aqui, você lê o texto. Porque eu vou mencionando o texto só para a gente garantir que esse vídeo tenha, como eu falei, 15 minutos no máximo, que é o desafio. Bom, Tiago afirma que a gente pode ter essa experiência que ele chama de tribulação, o sofrimento. Então, olha só, a gente, do lado de Deus, a gente tem tribulação, do lado do diabo, a gente tem tentação. Então, Deus não tenta a gente. E o diabo não manda tribulação. Então, olha só, tribulação é alguma coisa que Deus manda para que a gente se viva e tenha desenvolvimento, a gente aprenda a se relacionar com Deus. Quarentena, coronavírus, tribulação. Luto, porque a gente perdeu alguém, tribulação. Uma doença, tribulação. Dificuldade no nosso relacionamento, tribulação. Há uma outra mulher surgindo na sua história e você não está casado com ela. É o quê? Tribulação? Se for tribulação, foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou uma outra mulher para tentar a tua aliança de casamento? Não. Aí é tentação. Então, olha só, você tem que aprender a discernir. Sabedoria, maturidade vai ajudar você a discernir, saber quando é tribulação e quando é tentação. E Tiago está ajudando a gente a fazer esse enfrentamento. A gente vai falar disso ainda no capítulo 1. Se você continuar lendo, você já sabe onde eu vou chegar. Mas olha só, a fim de transformar nossas tribulações em triunfos, olha só o que acontece. Tribulação, quando vem de Deus, ele transforma isso em triunfo. Ele está preparando a gente para a próxima fase da nossa vida. Então, quando vem a tribulação, você fala, tem uma coisa que vai vir ali na frente. Tem promessa ali na frente, eu vou triunfar. Significa, vou contar com Deus para vencer a tribulação. Então, primeira coisa que a gente precisa considerar. Então, a gente precisa de uma atitude alegre. Se está vindo uma tribulação, a gente precisa de uma atitude positiva nesse enfrentamento. A gente precisa de uma mente esclarecida, a gente precisa de uma atitude positiva no enfrentamento. Então, uma atitude, um dos comentaristas que estava lendo, ele dizia que a gente precisava de uma atitude alegre. O que eu quero dizer é uma atitude positiva, porque Jesus mesmo avisou a gente, no mundo tereis aflição, mas credes em Deus, credes também em mim, porque eu venci o mundo. Então, eu não acredito que sozinho eu vença a tribulação, mas eu acredito que Jesus, atuando em mim, que Jesus, junto comigo, a presença da Trindade em mim, junto comigo, me garante a vitória. Eu passo por essa tribulação em triunfo. Eu consigo viver isso. Então, atitude positiva diante da enfermidade, diante dos acidentes, diante das tragédias, diante da decepção. Então, a palavra de Deus, ela tem um enfrentamento positivo. Você lê a palavra como um todo, você vai ver que todas as pessoas que estão aqui na palavra enfrentam tribulação. Isso é resultante da gente ser cristão. Isso tem a ver com uma fase que nós vamos passar. Pedro fala e Tiago fala, né, aponta para uma batalha. Batalha contra Satanás, porque na hora da tribulação está também vem a tentação. A tentação também está presente nisso. Então, o termo aí diz que a gente tem uma parada meio que multicolorida. Tem várias tentações, várias tribulações. O que acontece é que às vezes a gente está confundindo, achando que tentação é a mesma coisa que tribulação. A gente tem que lidar com essa diferença aí. Parte do nosso grupo de discussão é conversar sobre isso. Bom, quem valoriza coisas materiais e físicas, mais do que as espirituais,
não consegue ter, por motivo de grande alegria, passar por muitas provações. Gente, cara, que coisa, né? A gente, agora com o Covid, com o coronavírus, a gente percebe que ter dinheiro na conta não resolve o problema. Provavelmente eu estou falando aqui com você agora, a gente já está na semana do alto da crise, e eu espero que eu consiga postar aqui. Eu não sei nem se eu vou ficar doente. De repente eu fico doente, não consigo postar e não me para os vídeos aqui, ou outra pessoa da nossa igreja começa a fazer exposição. Mas o que acontece é que a gente tem esse ponto onde a tragédia, o sofrimento nivela a gente a todo mundo. Então, ter dinheiro na conta ou não ter, não adianta nada. Só adianta se você tiver muito, para você botar um respirador dentro da sua casa, para você colocar uma UTI dentro da sua casa, né? Igual tem uns caras aí que estão falando para a gente não se preocupar, porque eles já fizeram isso na casa deles, né? Mas a pergunta para a gente para a gente que para passar por esse momento do coronavírus e os desdobramentos econômicos advindos disso, de que maneira é possível me alegrar no meio dessa tribulação? E a gente vai responder, vai ter que conversar. Como que eu posso me alegrar no meio disso? Lembrando que os comentários das pessoas estão dizendo alegria, mas eu queria colocar para você como que eu posso enfrentar isso de forma positiva. Como que eu posso enfrentar isso de forma positiva? Enfrentar isso falando assim, tem alguma coisa, e o Senhor me ajuda a olhar para isso de forma positiva. Segundo ponto, Tiago, capítulo 1, versículo 3. Você pode até ler, como eu te falei, está aqui embaixo escrito. Uma mente esclarecida. O que vocês não sabem que torna mais fácil encarar as tribulações e tirar proveito delas? A fé é sempre aprovada quando a gente enfrenta a tribulação. Deus chamou Abraão para viver pela fé. E de algum jeito ele chama a gente também a viver pela fé. Sempre que a nossa fé é aprovada, Deus tira o melhor de nós. E sempre que a nossa fé é aprovada, a gente está no risco de ter aquilo que a gente está falando aqui de tentação. Ele aflora, né? Na tentação ele aflora o que temos de pior. Então olha só, tribulação, você está ali sofrendo, passando por um momento difícil e talvez esteja aflorando em você o que você tem de pior. Nesse caso, porque você não está enfrentando a tribulação de forma positiva e está deixando aflorar o que você tem de pior, o que acontece é a tentação encontra todo o espaço necessário para que ela leve você para uma queda espiritual, para uma crise de fé. A aprovação da nossa fé mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo. Então, as muitas provações, eu passei por algumas delas. Uma das provações grandes da minha vida foi a Adriana teve trombose, teve 2 vezes trombose. E, bom, a gente não sabia qual a causa da trombose, a Adriana é minha esposa. Não sabia qual a causa da trombose e a gente foi fazer exame. A gente ficou com muito medo, a gente ficou esperando resultados. Algumas pessoas ventilaram para a gente a possibilidade disso ser um problema oncológico. Um problema... eu não vou conseguir explicar porque não sou dessa área. Mas a gente foi fazer exame e durante algumas semanas minha esposa morreu. Fiquei viúvo. E aí eu dormia, acordava olhando para minha mulher ali, preocupado. Será que eu vou ficar viúvo com 3 crianças? Eu ficava ali, então, naquela mente, lidando com isso. Orando para que não fosse. Mas nem falando do assunto, porque imagina, gente, como é que eu falo para minha esposa que eu tô com medo? E depois eu pude finalmente falar para ela como foi difícil lidar com a possibilidade de ficar viúvo, porque aquelas situações de trombose apontavam para uma possível câncer que ela estava enfrentando, né? Outras pessoas que tiveram aquilo que ela teve, exatamente aquilo que ela teve, era câncer. Então, que agonia, que agonia. Quando as tribulações, a gente passa por elas, elas ajudam a gente a amadurecer. Então, gente, amei mais ainda a minha mulher, amo mais a minha mulher. Deus deseja produzir maturidade na nossa vida. Então eu consigo compreender o medo de alguém de ficar viúvo, de ficar viúva. Eu tenho esse medo. E eu tive muito medo naquele momento. Eu tenho medo de uma coisa repentina. Mas naquele momento eu tinha motivos, eu tinha exames, eu tinha circunstâncias, eu tinha a falta de energia da minha esposa e tudo que ela estava passando
apontava nessa direção. Então o medo de ficar, de passar por isso era enorme. Então a Bíblia aponta para a gente, para fazer esse enfrentamento, a paciência. A paciência não é uma aceitação passiva das circunstâncias. A paciência é... Bom, alguém disse, eu não lembro qual é o nome do filósofo, que fala que essa é a rainha de todas as virtudes. Mas a paciência é a perseverança corajosa para enfrentar os sofrimentos e as dificuldades. Então, as pessoas imaturas são sempre impacientes. Gente imatura é impaciente. Gente, não foi eu que estou falando isso, que eu anotei aqui, que foi o Wiersbe, o comentarista que eu usei aqui. Ele disse que gente imatura é sempre impaciente. Talvez esteja falando de mim, de você. Pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e persistentes. Tem gente que é teimosa. E teimosa não é a mesma coisa que persistência, tá? Impaciência e incredulidade costumam andar juntos da mesma forma que fé e paciência. Então, fé e paciência é uma dupla que age constantemente na gente. E a outra dupla, impaciência e incredulidade. Impaciência e crer que não vai acontecer, que não vai dar certo, que Deus não está atuando, que não está acontecendo. As duas coisas que andam junto. Então, imitadores de Deus herdam as promessas, né? Hebreus 6,12. Pessoas que pela fé herdam as promessas. A gente andar nessa direção. Bom, gente, já deu 15 minutos. Eu não consegui completar o tema todo. Vou continuar no próximo vídeo. Dessa vez você vai ver 2 vídeos para que a gente possa ter um grupo de discussão, tá bom?